células, né, do coração como um todo. As células musculares e as células de condução. As células musculares são as mais comuns. Quanto? 99%. As células de condução, só 1%. E as células de condução são de dois tipos. As do tipo marca-passo, que tem a capacidade de gerar o impulso nervoso. E as células de condução propriamente dita. Certo? Então, novamente, com certeza, essa imagem aqui é a mais importante para entender o que é o registro eletrocardiográfico. Vai ter lista de presença aí, Maria? É bom, né? Vou fazer o certificado depois. Então, tudo começa onde? No nó sino atrial, sinusal, nó atrial. Lá em cima. É ele que gera o impulso nervoso. Onde que ele nasce? No átrio direito. Ele emite feixes para o nó AV e ele emite os feixes para o átrio esquerdo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui no traçado eletrocardiográfico é o registro da despolarização atrial. Então, a gente viu que a célula do coração, ela tem o famoso potencial de ação. E o que é esse potencial de ação? É uma diferença de cargas. E por que tem essa diferença de cargas? Porque tem íons lá dentro. Quais são os principais íons? Sódio, potássio e cálcio. Qual que é o mais predominante no intracelular? O potássio. E no extra, o sódio. Quanto que é o sódio cérebro, o sódio do sangue? 135 a 145. Quanto que é o potássio? 3,5 a 4,5. Será que tem diferença? Né? Muito mais sódio do que potássio. O sódio é extremamente importante. E logo na sequência vem também o cálcio. Então, esse potencial de ação, a gente viu que tem 3 fases. A primeira fase, repouso. O impulso nervoso chegou. Qual que é a segunda fase? Despolarização. Depois que houve a despolarização, terceira fase, repolarização. Isso é rápido? Muito rápido. Fração de segundo. Nem fração, milésimo, né? São milissegundos. Todo o tempo isso acontecendo. Tum, 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 tum. E quem que descobriu o eletrocardiograma? Beethoven. Ganhou o prêmio Nobel. E ele começou a fazer o registro elétrico do coração. Lembra aquelas soluções que ele colocava, os braços? E aí, uma coisa fundamental para a gente poder entender o eletrocardiograma, Alexandre, bom dia, homem. Eita, tem um cafezinho aqui em cima. Se quiser, pode pedir que eu dou uma xícara. Eu estou que nem vocês, eu fui dormir 5 da manhã. Mas vamos lá. Quando a onda é positiva, significa que ela está para cima do eixo. O que significa que eu estou vendo ela positiva? A corrente elétrica, ela está vindo na minha direção. Na minha de quem? Do observador. Quem é o observador? São os eletrodos, né? Nós vimos que nós temos 2 tipos de derivações. As derivações bipolares e as derivações unipolares, certo? Então, se a despolarização estiver indo de encontro com aquele eletrodo, com o observador, a onda é positiva. Se a despolarização estiver indo no sentido contrário, é negativa. Deu para entender? Então, por exemplo, V1 está olhando para a direita ou para a esquerda? V1 está olhando para a direita ou para a esquerda? V1 para a direita. Olha aqui, não está no meu emitório direito? Então, por exemplo, se eu estiver vendo alguma coisa bem aqui embaixo, que é, por exemplo, o ventrículo esquerdo, em V1,
ele vai ficar positivo ou negativo? Negativo. Porque aonde está o V1? Lá atrás na esquerda. E V1 é o quê? Câmera direita. Então preciso que vocês tenham isso claro na cabeça. Por que uma onda fica para cima e por que uma onda fica para baixo? Vai depender se a despolarização está indo naquele sentido. Certo? Então, por exemplo, eu estou aqui parado. O eletrodo está lá no Luiz Felipe. Eu estou indo em direção ao Luiz Felipe, a despolarização. Uma célula bateu, a outra bateu, a outra bateu, a outra bateu, está vindo para cá. A onda vai ser positiva. Agora não. Tem uma lá na DL. Então o eletrodo está lá, mas a contração está vindo para cá. Como é que vai ficar a onda se o eletrodo estiver lá? Negativo, porque está indo no sentido contrário ao observador. Deu para entender isso aqui? Copiou? Quer que eu repita? Pode seguir? Então tá bom, vamos lá. Então lembra que eu falei? O primeiro passo para entender o elétron é entender quais fenômenos estão representados graficamente no traçado. Como que eles se formam e o que define aquilo que enxergamos em cada perspectiva. Então, é um conjunto de diferentes ângulos de visões, para a gente poder construir um raciocínio do que está acontecendo naquela parte elétrica do coração. Certo? Vamos só relembrar aqui. Plano frontal, nós temos as derivações bipolares e unipolares. No plano frontal nós temos 6. D1, D2, D3, AVL, AVF e AVR. Quem que fez assim? Beethoven. Quem é D1? Braço direito, braço esquerdo. Então D1 é na horizontal. Braço direito, braço esquerdo. Quem é D2? Quem é D3? Quem é AVL? Left. Quem é AVR? Right. Quem é AVF? Foot. Beleza? Ok. Pronto. Aí agora começou a complicar. Pessoal, abre um espaço no coração, decora essa imagem, que isso aqui, para quem quer entender eletro, vai ter que usar isso aqui pro resto da vida. É simples. No ponto central é onde encontra-se todas as linhas para a gente poder interpretar e calcular o eixo. Então, D1 está em 0. O sentido de D1, olha para lá. D1 é 0. Então, o 0 é aqui. Para baixo, 30, 60 e 90. AVR, olha para lá. Então, o positivo do AVR é para lá. A D2, olha para cá. Então, o positivo de D2 é aqui. D2 está em 60. AVF, olha para baixo. Então, o positivo de AVF está aqui. D3, olha para cá. O positivo de D3 está em 120. AVL, olha para cá. AVL, olha em menos 30. Ok? Falando todos? Falando todos. Tem que decorar, não tem ponto de correr. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Essas são as derivações do plano frontal. De novo vou perguntar, V1 olha mais para a câmera direita ou olha mais para a câmera esquerda? Direita. Então vamos dizer que eu vou estar vendo uma sobrecarga do ventrículo esquerdo. O ventrículo cresceu aqui, está enorme. Em V1, a onda do QRS vai ser positiva ou vai ser negativa? Em V1, o ventrículo esquerdo vai aumentar para cá. O ventrículo esquerdo vai puxar
para a esquerda, V1 está olhando para lá. Em V1, o QRS vai ser positivo ou vai ser negativo? Negativo. Alguém não entendeu isso? Levanta a mão e repito. É importante. Você não precisa ter vergonha. Tem que saber ler o que está vendo no papel. O que é positivo, o que é negativo. E é fundamental entender isso. Quando a despolarização vem no mesmo sentido do observador, ela é positiva. Então, por exemplo, se eu tiver uma sobrecarga de ventrículo direito e eu for olhar na hora de ler o eletro lá em V6, a sobrecarga do ventrículo direito em V6, o QRS, ele vai estar positivo ou ele vai estar negativo? Negativo. Negativo, porque câmeras direita olha para cá, o eletrodo está aqui. Eu estou olhando aqui, o meu observador está em V6, ele está aqui à esquerda. Se eu tenho sobrecarga direita, a despolarização está indo mais para lá. Então, se eu estou olhando aqui, aqui vai ser negativo, e lá vai ser positivo. É o sentido da onda indo de encontro com o observador. Se ela for no mesmo sentido, é positivo. Se for no sentido contrário, é negativo. Ok? Mais uma vez, só para a gente poder entender melhor como é que são esses pontos de observação. V1, V2, V3, V4, V5, V6. De novo. V1, AVF, D2, D3, AVL, AVL. Então vamos lá. Esquentem os motores, liguem os neurônios. Agora nós vamos caminhar. Precisa ter concentração, porque senão perde o fio da meada. Oi. Como é que eu faço para me avaliar um eletrocardiograma? P, QRS, T. P, QRS, T. Quem é a onda P? Quem é o QRS? Quem é o T? Por que são três ondas? O QRS? Três vetores diferentes que servem. Maiara, por que são três ondas? Ela é maior, tá certo, mas tem algo a mais. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Então, ó, preste atenção aqui vocês comigo. Cada onda dessa é um vetor. E é um vetor de quê? De eletricidade. Quando estamos estudando a parte elétrica, lembra que eu falei que é fiação? Então o que acontece? O átrio direito, ele só vai ter um vetor determinante, que é esse vetor aqui, ó. Então o átrio direito, todos aqui comigo, nasce lá no nosso sinusal, desce para despolarizar o átrio direito, vai para despolarizar o átrio esquerdo, e a soma desses dois vetores para cá. Então só faz uma onda. Qual é o nome dessa onda? Onda P. Alright? E o ventrículo? O ventrículo é grandão, como a Mayara falou. Ele tem três ondas. A primeira onda pega a parte septal para cá. A segunda onda é a onda grandona, que vai no sentido mesmo do coração. E a terceira onda vem aqui a parte basal. Na verdade, é basal. O ápice é aqui. Tem que sempre lembrar disso, né? O ápice do coração é na frente. Deu para entender isso aqui? Por que são três ondas? QRS. Vai ter o QRS em todos os eletrodos? Em todos os pontos de visualização? Não. Tem momento que vai ter só um QR. Tem momento que vai ter um RS.
Por que que é isso? Porque depende de onde eu estiver olhando. Certo? Olha aqui para mim, quanto que é uma pressão arterial normal? 12/8. Quem que gera essa pressão? É o coração, não é? Não é ele que gera? Pressão arterial, débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Coração batendo gera uma pressão arterial. Tá, mas dessas 4 câmeras, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, quem que gera a pressão? É o ventrículo esquerdo. Quanto que é a pressão que vocês falaram normal? 12/8. Tá, e o ventrículo direito? Vocês sabem quanto que é a pressão normal do ventrículo direito? Alguém me dá um valor aí. Anelisa, pressão do ventrículo direito. Alguma ideia? Anelisa, Evelino. Pode falar. Fala alto para me ouvir. Quanto? 9/5. O que mais? Alguém sabe? Sabe, Lucas? Pressão do ventrículo direito. Meninas. Mariana. Esse teu nome. E minha mulher? Atrás do Victor. Ali. Valentina. Ana Júlia. Menos. E aí, Piaba? Quanto que é a pressão do ventrículo direito? A pressão do ventrículo direito normal, assim, de uma pessoa que não tem a doença, é 5/8, 5/10 milímetros de mercúrio. Imagina aqui comigo, presta atenção. Ei, por que eu estou falando isso? Vocês imaginam que tem uma bomba que gera uma pressão no máximo de 18. Por que que era o máximo de 18? Porque acima de 18 já começa a ter extravasamento para o pulmão e pode provocar edema agudo de pulmão. Então o pulmão tolera no máximo uma pressão de 18. Aguda. Cronicamente, o paciente pode evoluir com uma hipertensão pulmonar. Alguém me fala alguma causa de hipertensão pulmonar? Qualquer uma. DPOC? Pode provocar? Pode. Alguma doença valvar? Pode provocar? Pode. O que mais? Pode ser congênita? Hipertensão pulmonar congênita? Pode. O que mais? Uma sobrecarga atrial? Pode. Um TEP crônico? Pode. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Ó, eu quero todo mundo aqui. Essa câmera aqui, ela é pequenininha. Ela gera pouca pressão. É 10 no máximo. Esse vetor aqui, ele é pequenininho. Essa câmara aqui, ela é a grande propulsora. Ela gera 120 de pressão. Quem aqui já aferiu a maior pressão aqui de uma pessoa? Dália, ou Dana, maior pressão que tu já mediu de alguém? 22. Piaba? 22. Quem que gera essa pressão de 22? É o ventrículo esquerdo. Para gerar uma pressão de 22, é uma bomba fraca ou é uma bomba forte? Então, quem manda aqui é esse vetor V2. Ele que é o determinante. Ele que é o fortão da parada. E aqui que vai estar a maior corrente elétrica do coração. Então, o sentido do coração é qual? D2. Por que é D2? Porque o ventrículo é grande. E vai puxar a eletricidade todinha. Qual que é o sentido do coração? D2. Então, aquecemos os motores. Vamos começar. PQRS T. PQRS T. Então, quando a gente vai interpretar o eletrocardiograma, coisas básicas. A primeira coisa, identificação do paciente. A data, a hora. Não tem que fazer isso, Piaba? Quando roda um eletro? Dana. Primeira coisa,
que o enfermeiro faz quando ele roda o eletro? Identificar, é um documento médico. Coloca o nome do paciente, coloca a hora, coloca a data. Alguns aparelhos de eletro já fazem isso automaticamente. Isso é importante? É importante. Eu vou ter que saber quem está na minha frente. Cara, esse eletro é um paciente de 80 anos. 80 anos, a máquina está chegando no fim de vida ou está no início de vida? Está no final, né? Batendo as bielas já. Uma máquina de 15 anos de idade, está novinha? Zero bala. Então, tudo isso influencia. É a mesma coisa de eu fazer um eletro de uma pessoa de 1,50 com 2 metros de altura? Não é. É a mesma coisa de eu fazer um eletro de uma pessoa que pesa 100 quilos, uma pessoa que pesa 180 quilos? Não é. Então eu tenho que olhar para o eletro sabendo de quem que é aquele eletro, para poder entender o que está acontecendo. A pessoa é só pele e osso. O eletrodo vai pegar tudinho. Agora a pessoa tem uma capa de gordura aqui no tórax, ou uma mulher com uma mama muito volumosa. Vai ter um espaço de tecido entre a pele e o registro do eletrodo. Isso vai influenciar no traçado? Com certeza vai. Então tem que saber de quem que é aquele eletro. Depois eu vou começar a identificar a padronização. O que é essa padronização? É o jeito que o Einthoven lá fez. Se a enfermeira, se a pessoa que rodar o eletro trocar os cabos, a padronização foi toda embora. E aí tu vai ler o resultado, vai olhar para aquilo e falar, não estou entendendo, não está batendo. Não está padronizado. Então tem que ver a amperagem e tem que ter a velocidade do eletro. Qual que é a velocidade padrão? 25. 25 o quê? Milímetros por segundo. E aí eu vou observar a qualidade do traçado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar as interferências, fica um ruído, assim, uma coisa grossa. E quem que provoca essas interferências? Rede elétrica. Entendendo? Vai rodar o eletro, aí fica com aquele traçado tudo sujo, aquela coisa horrorosa. E pessoal, vamos desligar essa tomada aqui. Aí desliga a tomada, aí desliga não sei o que, aí desliga não sei o que. Tem alguém de engenharia aqui na sala? Quando você quer diminuir a interferência elétrica de algum aparelho eletrônico, o que a gente utiliza? Fio terra. O aparelho de elétrico tem um fio terra? Tem um fio terra. Para quê? Para diminuir interferência. Se na hora que eu rodar o eletro, o paciente fizer assim com o braço, o que vai acontecer? Vai fazer assim no eletro. Suprou aqui, doutor. Não, foi o braço que ele mexeu. Se o paciente tiver Parkinson, na hora que for rodar o eletro, vai ficar assim. Entendeu? Vai rodar o eletro, uma tosse. O que vai acontecer? Vai aparecer aquilo no eletro. Interferência. A pessoa tem que bater o olho e falar, não, roda outro. Entendeu? Coisas básicas, mas eu já vi erro grosseiro a respeito desse assunto. Ok? Então vamos lá. Isso aqui nós vamos fixar mais para frente, no terceiro, quarto, quinto módulo. Hoje eu vou focar mais na prova de vocês, mas é isso aqui que nós temos que seguir para poder avaliar um eletro. Então a gente pega o eletro, a primeira coisa que eu avalio é o ritmo. E o que eu estou querendo ver se o ritmo é normal ou não? O ritmo normal, qual é o nome que a gente dá? Sinusal. O que significa essa palavra sinusal? É porque ele nasce lá no nosso sinusal. Ok? Depois eu vou avaliar a frequência cardíaca. Nós já conversamos algumas coisas na aula anterior, vamos continuar aqui. Depois de avaliar a frequência cardíaca, eu vou avaliar a onda P. A onda P nós estamos falando de átrio. E eu vou ver se tem algum tipo de sobrecarga atrial. Depois eu vou avaliar o intervalo PR. O que eu vejo no intervalo PR? Aquela lentificação do impulso que ele acontece na hora que ele chega ali no nó AV. AV. Intervalo PR. A onda P já foi. Já contraiu os dois átrios.
Aí ele chega ali no nó AV, dá uma pausa, passa no feixe de His e vai para o ramo direito e o ramo esquerdo. Então, o que é o intervalo PR? É o espaço de tempo entre a contração atrial e a contração ventricular. Ok? Claro, Mohamed? Tem patologias que alteram isso aqui? Um monte. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Logo na sequência, eu vou avaliar quem? QRS. O que eu estou vendo no QRS? O ventrículo. Então, no QRS, eu posso ver se ele tem sobrecarga ventricular. Eu posso ver o eixo cardíaco. Eu vou ver a duração do QRS. Porque se o QRS estiver muito largadão, aumentadão, grandão, tem um monte de alterações cardíacas que alargam o QRS. E aí nós vamos conversar sobre elas e vocês vão precisar adquirir conhecimento a respeito desse assunto. Tem que conhecer, não tem outro jeito. Marcela, Federico, prazer, conheceu. Ok, aprendi. Tem que ser assim. Depois, na sequência, a gente não consegue ver áreas inativas. O que vocês entendem como área inativa? Isquemia. Isquemia onde? O ventrículo. Lembra que eu peguei aqui o braço do Lucas? Falei, se infartar, vai entupir um dos vasos. E aquele vaso é responsável por um segmento cardíaco. E de acordo com a localização daquele infarto, vai alterar em algum lugar daqueles pontos de observação. V1, V2, V3, V1, AV6 e assim por diante. Eu consigo ver. Tem uma área isquêmica aqui, V6. Esse cara já deve ter infartado. E depois eu vou olhar o segmento ST. O segmento ST, eu avalio o quê? O segmento ST, ele se altera diante de situações isquêmicas agudas. E aqui nós vamos avaliar o diagnóstico de infarto. Como a gente vem falando, o diagnóstico de infarto são 3 características básicas. A primeira coisa, clínico. Depois, eletrocardiográfico. Depois, enzimas cardíacas. Que ano que foi desenvolvido o eletro? Vocês lembram? 1927. Foi importante o desenvolvimento do eletrocardiograma? Mudou a história da medicina. O infarto é importante? É a doença que mais mata no mundo junto com o AVC. E aonde eu vou olhar se a pessoa estiver infartando? O segmento ST. Não adianta eu querer pegar o eletro, olhar aquele tanto de coisa, virar uma confusão na cabeça e a pessoa não entender o que está acontecendo. Entendeu? Então, lá atrás que eu falei que o primeiro passo é a identificação, é saber quem é o paciente, o tamanho, o peso, a idade. A história clínica também é importante. Se o cara chega com uma dor torácica, típica, daquelas assim que você bate o olho e fala, cara, esse aqui é infarto. Aí roda o eletro. O eletro vem com uma alteração nada a ver com o que você espera. Tem que ter uma desconfiança. Tem alguma coisa errada aqui, não está batendo. Esse eletro aqui é do paciente mesmo que eu pedi? Vocês acham que isso não acontece? Entendeu? Então, quando eu vou olhar o eletro, também tem que entender o que eu já estou querendo investigar, de acordo com as alterações que a gente já está mapeando aqui. E por último, eu vou avaliar a onda T. A onda T é quem? A repolarização ventricular. O ventrículo, ele pode sofrer de várias patologias. Ele pode sofrer uma hipertrofia, ficar grandão. Existem doenças de depósito que vão se depositando no ventrículo. Existem alterações que o ventrículo pode sofrer, isquemia. Existem alterações, por exemplo, um derrame pericárdico maciço, um volume de líquido entre o coração e a pele.
Vai alterar a condução do impulso nervoso, o registro eletrocardiográfico? Então, de acordo com a história clínica do paciente, eu já vou raciocinando o que eu vou buscar de informações no eletro. Porque o eletrocardiograma é um exame complementar. Ele está vindo trazer informações para você ampliar a sua capacidade de entender o que está acontecendo. E aí, cada uma derivação daquela é um ângulo de visão. E tem que construir a interpretação, lembrando de todos aqueles ângulos de visões e o que está acontecendo naquele registro eletrocardiográfico. Na onda P, quando eu olho para P, eu consigo avaliar o ritmo, que isso aqui é extremamente importante. Quem é que já teve palpitações? Quem é que já teve batimento cardíaco acelerado? Levanta a mão. Aonde que eu vou olhar? É na onda P, para ver se o ritmo está normal. Muda a minha conduta? Eu estou diante de um aumento de uma frequência cardíaca normal ou está diante de uma frequência cardíaca arrítmica? Muda tudo. Como que chama quando eu estou diante de um aumento de uma frequência cardíaca normal? Taquicardia sinusal. O que pode provocar uma taquicardia sinusal? Estresse, o que mais? Ansiedade, o que mais? Prova, o que mais? Vamos mudar esse nome. Quem que regula positivamente as células musculares de condução? O sistema nervoso autônomo simpático. Então, todas as situações onde eu tiver um aumento do simpático, catecolaminas, vai aumentar a frequência cardíaca. Atividade física, ansiedade, o que mais? Dor, o que mais? Apreensão, crise de ansiedade, obesidade. A grande maioria das vezes os obesos são taquicárdicos. Se a pessoa tiver uma euforia muito grande, pode aumentar também. Relação sexual. O que mais? Tantas coisas podem aumentar. Infecções aumentam? Aumentam. Quais são os sinais cardinais da sepsis? Lembra? Frequência cardíaca é importante? Importantíssimo. E aqui, tem filho aqui, os bichinhos, quando pega infecção, a pulmão do coração está tudo. O que é isso? Resposta inflamatória sistêmica. Tem que aumentar o débito cardíaco. Catecolamina circulando, taquicardia sinusal. Aumentou a frequência, mas é normal. Agora não. Eu fiz o eletro, eu não vi uma onda bem bonitinha. Eu acho que essa taquicardia aqui não é normal, não. Eu acho que eu estou diante de um ataque arritmia. Aí nós vamos caminhar mais para frente para poder entender tudo isso. Então, outra coisa importante para avaliar na onda P, sobrecarga atrial, sobrecarga de ato direito, sobrecarga de ato esquerdo. E depois, na sequência, o intervalo PR. Como eu acabei de falar, o intervalo PR é o intervalo de tempo entre a contração atrial e a contração ventricular. Pessoal, vamos. Bate uma palma aqui comigo aqui, ó. Vai. Opa! Bom dia. Vamos acordar. Complexo QRS. Quando eu vou olhar o QRS aqui é Mohamed. QRS. QRS. Quem é o QRS? Então vamos lá de novo. Mohamed, liga o tipo TEC aí. Ó. Eletrocardiograma é o registro eletrocardiográfico do coração. A onda P, nós já sabemos que é a despolarização atrial. O QRS é a despolarização ventricular. E a onda T é a repolarização do ventrículo. Então, quando eu vou olhar para o QRS, qual que são as avaliações que eu vou fazer no traçado? O eixo cardíaco, que na aula anterior tem uma travada aqui, lembra? Que nós vamos destravar isso hoje. A avaliação da frequência cardíaca é em cima do QRS. A duração do QRS é importante. Vocês sabem qual que é a duração normal do QRS?
2 quadradinho e meio. 0,10, 0,11 do QRS. Duração normal. Nós vamos ver tudo isso. Se tem sobrecarga de ventrículo, se tem algum tipo de bloqueio de ramo e se tem áreas inativas. Tudo isso nós vamos avaliar quando a gente olhar para o QRS. Então vamos lá. Olha aqui para mim. Esse é um registro de um eletrocardiograma normal. Olha quanta coisa que a gente pode avaliar dentro de um eletro normal. E vocês vão entender tudo isso. Então, ó, vamos lá. Vamos olhar aqui. Todo mundo comigo. Quem é aqui? B1. Quem é aqui? Quem é aqui? Aqui. B2 longo. Por que que a gente escolhe o B2 longo? Porque ele está no eixo cardíaco. Claro. É a melhor derivação para me avaliar. Beleza, vamos olhar aqui no D2 longo. Tem onda P? Tem QRS? Tem T? Tem onda P? Tem QRS? Tem T? Tem. Aparentemente, o ritmo é sinusal? É sinusal. Para mim bater martelo que ele é sinusal, porque o paciente pode ter onda P sem ser sinusal? Pode. Se nascer em outro lugar do átrio, que não seja o nosso sinusal. Ele vai ter onda P. Mas essa onda P vai ser bonitinha, normalzinha. O que significa uma onda P bonitinha? É o padrão normal dela, de onde ela nasce. Então, uma onda P saudável tem as características dela saudável. Significa o quê? Uma onda P normal, ela vai ser positiva em D1, vai ser positiva em D2 e ela vai ter um tipo dessa formação em cúpula que a gente fala. Ela é bem simétricazinha. A frequência cardíaca normal vai de quanto a quanto? 60 a 100. Algumas literaturas falam 50, outras literaturas falam 60. Tranquilo, para mim não tem conflito. Se eu ver um paciente jovem com a frequência cardíaca de 52, eu não me assusto. Se eu ver um paciente jovem, atleta, com uma frequência cardíaca de 48, cara saradão, uma mulher saradona praticando atividade física, eu não me assusto. Agora, se eu ver um idoso de 88 anos, sedentário, que não faz nada de atividade física, com uma frequência cardíaca de 48, eu vou bater o olho e falar, eita, esse 9 aqui tá entendendo como é? Então, a literatura deixa essas duas possibilidades, 50 a 60 ou normal, de 50 a 100 ou a 60 a 100. Para poder falar que é sinusal, tem que bater o átrio e tem que bater o ventrículo. Tem que bater o átrio, tem que bater o ventrículo. Não pode bater 2 átrios e um ventrículo, e não pode bater um átrio e 2 ventrículos. Então isso significa o quê? Toda P é procedida de um QRS e todo QRS é precedido de uma onda P. É óbvio. Ok? O intervalo PR, que é esse bichinho aqui, ó. O intervalo PR, ele tem que ser retilíneo. Ele tem que ser isoelétrico. Tem patologia que altera ele? Tem. Tem patologia que altera o intervalo PR. Faz infra de PR. Alguém sabe? Não. Quem acertar essa vai ganhar alguma coisa. Vai ganhar alguma coisa interessante que eu vou pensar. Infra de PR. Não. Infra de PR. Dole 1. Infra de PR. Dole 2. Infra de PR. Dole 3. Essa aí vai ficar para frente. Eu também não vou entregar tudo de bandeja a vocês. O QRS, ele tem que ser positivo em D1 e em AVF. É óbvio. Olha aqui para mim. D1, AVF. Se o QRS é positivo em D1
E se ele é positivo em AVF, eu posso garantir que o eixo está aonde? Entre. Que ângulo que é esse? D1? 0. E que ângulo que é esse? AVF? 90. Então, o QRS tem que estar positivo em D1 e AVF. O QRS é positivo em D1? É positivo em AVF? É um QRS normal. O QRS é estreito? Se eu for contar aqui quantos quadradinhos tem um QRS, ele começa aqui, um e um pouquinho. Ele é estreitinho ou ele é alargado? Ele é estreito. Acima de 0,12, acabei de falar um pouquinho atrás. 0,11, 2 quadradinhos e meio, 0,10, 0,11. O que significa que o QRS é estreito? Presta atenção aqui que isso aqui é importante. Se um batimento nascer no ventrículo, ele não passa no átrio, ele não passa no feixe de His. Significa o quê? Acompanha aqui comigo, tem que colocar a cabeça de vocês para poder entender com clareza. Olha aqui, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. 9, ok? 9, nó sinusal, 9, feixe esquerdo, feixe direito. Se o batimento nasce aqui no nó sinusal, a gente tem certeza que faz a onda P. Mas se ele nascer nos átrios, mesmo que seja em outro lugar, ele vai percorrer o átrio inteiro e ele vai passar por aqui. Então vamos dizer que nasceu em outro lugar no átrio, fez uma onda P assim, mas ele vai passar aqui no 9, vai ter a lentificação. Se passou a lentificação, o único caminho que ele tem é passar para o ramo direito e o ramo esquerdo. Então, isso aqui é uma garantia que o QRS vai ser estreito. Não. Preste atenção, vou falar com clareza. É simples de entender. Se o batimento nascer no átrio, ou no átrio direito, ou no átrio esquerdo, ele não consegue pular para fora do coração e descer para o ventrículo. Aqui não tem feixe de condução, aqui não tem feixe de condução. Ele obrigatoriamente vai passar aqui. Qual que é esse registro do elétron? É o intervalo PR. O que é o intervalo PR? É a lentificação do batimento para que toda a voltagem, a eletricidade se concentre aqui. Então, peguei toda aquela energia elétrica, presta atenção aqui, Vitor, Ana, Valentina, peguei toda aquela eletricidade e concentrei no 9. Se eu trouxe aqui ela para o 9, ela vai sair certinha para o ramo direito e para o ramo esquerdo. E o QRS vai ser estreito, porque vai bater junto. Vai bater juntinho, o QRS vai ficar estreito. Então, por exemplo, existe uma condição que é o bloqueio do ramo direito. BRD. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. O que acontece no BRD? Bateu o átrio, chegou aqui. Então vamos lá. Bateu o átrio, fez o intervalo PR, agora vai vir o QRS. Ele começa a descer, para o ramo direito ele não vai, porque está bloqueado. Então ele vai para o ramo esquerdo, então ele vai fazer um QR, e depois as células vão passando uma a uma o batimento para o ventrículo direito. E ele faz assim. O QRS alarga. Alarga maior que quanto? Maior que 0,10 ou 0,11. A literatura deixa essas duas possibilidades. Deu para entender? É simples.
Isso aqui é conhecimento teórico. Tem que decorar. Não tem outro jeito. Por que alargou? Porque é voltagem. Lembra que eu falei que é voltagem? Em quanto tempo que isso aqui acontece? O batimento, o impulso nervoso. Eu perguntei para vocês, isso aqui é rápido? É rápido? É muito rápido. É quanto? Milissegundo. Olha aqui para mim um pouquinho. Eu quero todos vocês aqui comigo. Olha aqui. Quanto que vale um quadradinho? 0,04 segundos. Por que o QRS é estreitinho? Aqui só deu 0,4. Porque ele passou juntinho do ventrículo direito e esquerdo. Eles bateram junto. Fez 3 ondas. QRS. 3 vetores. Rapidão. 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. Mas quando eu tenho um bloqueio do ramo direito, o ventrículo direito vai ser o último a bater. Ele bate o ventrículo esquerdo, porque o fio de eletricidade é como se fosse assim, ó, presta atenção. Aqui está vindo o batimento elétrico. Átrio, agora eu vou dividir essas duas lâmpadas aqui, ó. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Essa fiação queimou. O que vai acontecer? A eletricidade vem, acende a lâmpada da esquerda, a lâmpada da esquerda vai passando a fiação de uma para cada pontinho desse, e depois ela acende a lâmpada direita. E isso demora mais tempo. E quando demora mais tempo, o QRS alarga. Porque, em vez dela fazer em 0,4 segundos, ela faz e o QRS alarga. Aí, em vez de ser 0,04 segundos, ele fica maior que 0,10. Fica maior que 2 quadradinhos e meio. Ele bate primeiro o esquerdo, depois ele vem bater no direito. E olha que interessante aqui, vocês aqui comigo. Para onde é o eixo normal do coração? Não é para cá? Mas se o paciente tiver um bloqueio de ramo direito, olha o que vai acontecer. Primeiro vai bater o esquerdo e depois vai bater o direito. E aí o eixo vai ficar para cá, ó. O bloqueio de ramo direito altera o eixo. Por causa disso. Como? Assim. Primeiro ele bate aqui, faz esse vetor grandão. Então, se você for lá no bloqueio de ramo esquerdo, ele vai ter uma onda grande. Essa onda bateu rápida. Porque essa fiação está preservada. Depois que bateu o ventrículo esquerdo, a eletricidade ela vai passando de célula a célula. Aí ele puxa um vetorzão para cá. Porque aqui vai demorar para poder desflorizar tudo isso. Demorar quanto? 0,10. E o normal quanto? É 0,4. É mais do que o dobro. E nessa demora, ele puxa um vetor para cá. E começa a ser o novo vetor resultante. Porque o coração, em vez dele bater assim, ó, VD e VE, ele vai bater assim, ó. E aí esse VD vai ser de célula a célula, não vai ser pela fiação. E aí o eixo desvia para a direita. Vamos caminhar. Já estou antecipando conteúdos aqui. Tem que entender o registro elétrico do que está acontecendo lá dentro do músculo e da eletricidade. Beleza? Então vamos começar. Esquentar os motores. Não é que ele vai trabalhar mais, ele vai ter uma assincronia. Eles vão bater igual, porque vai bater VE e vai bater VD. Cada batimento vai gerar um batimento dos dois. Mas vai estar assincrônico. Entendeu? Professor, se o QRS estiver estreito, então eu posso dizer que não é sinusal, porque eu nasci
em outro lugar do ato ou não? Essa é uma pergunta importante. Presta atenção aqui, ó, todos aqui comigo. Se o QRS é estreito, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que passou aqui. Porque bateu junto. Se o QRS é estreito, eu posso afirmar que ele passou aqui. Então eu tenho uma garantia que o ritmo nasceu daqui para cima. Agora, se o QRS é largo, vamos dizer que no eletrocardiograma, vamos dizer lá que eu fiz o eletro, e eu não vi onda P. O eletro está assim, ó. Faz uma reta, aí vai fazer Q, R, S. Aonde que nasceu esse batimento? No ventrículo. Como é que isso funciona? Olha aqui para mim. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O feixe de condução não passa aqui no meio? O feixe de condução, ele não é assim? Não é nesse sentido que ele vai desclorizando? Então o que eu estou querendo dizer? Olha aqui comigo. Tem uma fiação que vai conectando todas essas lâmpadas. Ela vai acendendo de uma a uma. Tum, 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 tum. Então a fiação passa aqui, ó. O ventrículo vai batendo junto, simétrico. Se o batimento nascer, por exemplo, bem aqui no ventrículo esquerdo, como é que vai ser essa desvalorização? Aqui nesse lugar tem célula de condução? Não. O que tem ali? Célula muscular. Quando não tem célula de condução, como é feita a passagem do impulso elétrico? Célula a célula. Então o ventrículo vai desvalorizar assim, ó. Vai demorar? Vai. Vai largar o QRS? Vai. Tem onda T? Não. Qual é o nome desse ritmo? Ventricular. Deu para entender? Ok. Vamos continuar. Sim? Vamos com calma. Traz clareza aqui para o teu entendimento. Pessoal, todo mundo aqui comigo. Mateus perguntou assim: eu não entendi. Quer dizer que essa depressão significa que o batimento está nascendo no ventrículo esquerdo? Eu quero todos vocês aqui comigo, presta atenção. Aqui foi um exemplo que eu dei. Quando o batimento nasce no ventrículo, ele pode nascer em qualquer lugar da massa ventricular, direita ou esquerda. Tem como eu localizar exatamente aonde ele nasceu? Tem. Eu vou ter que pegar aquele QRS e vou ter que jogar ele em todos os vetores. Como é esse QRS em V1? Como é esse QRS em V2? Como é esse QRS em V3? Como é esse QRS4? Como é em V5? Está vendo V5 aqui? V5 está mais próximo do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito? Bora, Mateus. Essa é fácil. V5 está mais próximo do VD ou está mais próximo do VE? De novo, Mateus. Presta atenção. Acompanhe aqui, cara. Não deixa o raciocínio perder, não. Pelo amor de Deus. Vem comigo aqui. Aqui está o coração. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Eu expliquei que o eletrocardiograma é um registro elétrico. E esse registro elétrico é feito aonde? No eletrodo. E o que significa cada eletrodo? É um lugar de visão. O que significa uma onda positiva? A onda positiva, todo mundo aqui comigo, pessoal. O que significa uma onda positiva? Ela está indo de acordo com o observador. Quem é o observador? O eletrodo. Então olha aqui para mim. Vamos dizer que tu pegou lá o eletro. V1,
V2, V3, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Tu está olhando aqui em V6. O teu direcionamento vai olhar em V6. V6 está olhando para onde? Para o ventrículo esquerdo. Aí tu vai pegar um QRS lá em V6, assim. Não vai ter onda P. E esse QRS vai fazer assim, ó. Esse QRS, ele é negativo ou ele é positivo? Negativo. Tu consegue entender que esse QRS é negativo? É negativo. Se isso aqui está acontecendo em V6, tu acha que é mais provável que esse QRS tenha nascido à direita ou à esquerda? Maiara, Mariana, à direita ou à esquerda? Vamos de novo. Olha como que eu falei que isso é importante. Todos aqui comigo, pelo amor de Deus. A onda é positiva quando ela vem de encontro com o observador. Quem é o observador? V6. Nós estamos olhando em V6. V6. O eletrodo que nós estamos olhando é V6. Em V6, ele é positivo ou ele é negativo? Esse exemplo. Negativo. Então ele está indo de encontro ao V6 ou ele está indo contra V6? Contra V6. Se ele está indo contra V6, ele está indo para o ventrículo esquerdo ou ele está indo para o ventrículo direito? Direito. Não é difícil. Não é difícil. É básico. Mas tem que colocar cada conhecimento no seu lugar. Não adianta querer ficar inventando as coisas. Ai, mas esse verde é um verde luminante. Não complica. Vem passo a passo. Potencial de repouso, despolarização, repolarização. Onda positiva. Olha para quem? O observador. Quem é o observador? É o eletrodo. Quantos observadores nós temos? 12. D1, D2, D3, AVL, AVF e AVR. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Eu vou estar registrando a passagem elétrica do batimento em 12 derivações. Cada uma é um observador. E em cada lugar vai se comportar de um jeito. Porque é aquele exemplo que eu dei. Olha aqui para mim. Vocês estão vendo esse flip chart? Mohamed, o que tu está vendo? Na lateral. Quantos flip charts tem aqui? Quantos flip charts tem aqui? Tem um flip chart. Como é que chama esse trem aqui? Quantos desse bicho aqui tem aqui? Tem um. O ângulo que o Mohamed está olhando é o mesmo que a Dana está olhando? É o mesmo que a Annelisa está olhando? Não. E é o mesmo que eu estou olhando? Não. Não. São ângulos diferentes, são observadores diferentes do mesmo fenômeno. Se a onda está vindo daqui para a Annelisa, vamos dizer que aqui é a AVF, é uma reta para baixo. AVF, para mim, a onda vai ser negativa ou positiva? AVF é a Annelisa, é um batimento normal. Eu estou daqui. Para mim, a onda vai ser negativa ou positiva? Negativo. Negativa. E para a Annelisa? Positivo. Porque o batimento está indo em direção ao observador. É isso. Pegou? Pegou? Alguém não entendeu? Eu posso explicar. Isso é importante.
Se não entender isso aqui, lá para frente vira uma salada mista. Agora que nós vamos. Quantas horas aí? 9h24. Avaliação do ritmo. Vamos lá, pessoal. Como é que eu sei se o ritmo é sinusal? Tem onda P. E essa onda P, para nascer lá no nosso sinusal, ela tem que estar em que sentido? O eixo dela tem que estar entre 30 e 60 graus. Essa é a onda P sinusal. Se nascer uma onda P que não tiver nesse eixo, não é sinusal. É simples. E para ela estar entre 30 e 60 graus, lá é 0, aqui é 30, aqui é 60 e aqui é 90. Para ela tentar, ela tem que ser positiva em D1 e D2. Porque se ela for positiva em D1, eu tenho certeza que ela está desse ponto. Vamos lá para vocês poderem entender. Isso aqui tem que ser uma coisa bem... Então, vamos lá, todos aqui comigo. Eu peguei o eletro, tá lá o papelzinho do eletro, olhei D1. D1, a onda P positiva. Significa o quê? D1.0 negativo, positivo. Se a onda P é positiva, eu tenho certeza que ela está daqui para lá. Certo? Então eu sei que aqui é 0, eu sei que aqui é 90, e eu sei que aqui em cima é menos 90. Então, se D1 é positivo, eu tenho certeza que ela está de menos 90 a mais 90. Ela não pode estar em nenhum desses espaços aqui, porque aqui é o 0, aqui é menos 1, aqui é mais 1. Ela está do 0 para frente, ela é positiva. Ok? Vamos desenhar D2? Ei, Marcelo, tá com raiva, não está entendendo nada, moleque. Olha aqui. D2. Quem é o observador agora? D2. Vamos lá comigo. Quem é D2? Braço direito, perna esquerda. D2. Braço direito, perna esquerda. Aí eu vou lá no eletro e olho agora em V2. Eu esqueço tudinho o resto do eletro. Eu estou olhando em V2. Olhei D2, a onda é positiva. Significa o quê? Aqui é D2, aqui é 0, aqui é negativo, aqui é positivo. Então aqui é mais 1, mais 2, mais 3, aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Então eu vou passar o D3 aqui, ó, para cá. E depois eu vou colocar aqui o AVL e eu vou colocar aqui o AVR. Se ela é positiva em D2, ela só pode estar daqui para baixo. Então, ó, o perpendicular ao D2, eu tenho certeza que o eixo só pode estar nessa posição. Daqui não pode, porque eu já vi que D1 é positivo. Então, D1 é daqui para lá. Então, aqui não pode. Eu tenho certeza que o eixo está aqui. E o eixo é normal. Deu para entender? Positivo em AVF também, com certeza. Com certeza. Em QRS. É até redundante falar que é positivo em AVF, porque a AVF está aqui, ó. Não tem como ser negativo. Eu já tenho certeza que ela é daqui para cá. Como é que ela vai ser negativa em AVF? Ei, dona Marcela. Calma aí, moleque. Vai melhorar.
Vamos lá, olha aqui para mim. Um eletro normal de uma paciente de 24 anos de idade. Preste atenção comigo, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai olhar: D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. V1, V2, V3, V4, V5, V6, aqui é o D2 longo. Então aqui eu tenho 12 ângulos de visão do mesmo batimento cardíaco. São 12 observadores. Tem onda P? Tem. Doutor, mas aqui em D3 eu não estou vendo onda P. Vocês estão vendo onda P em D3? O que aconteceu? Esse observador aqui de D3, ele não conseguiu ver bem esse ponto aqui, ó. Porque ele está daqui. O Mateus vê bem aquele ângulo ali. Eu não consigo ver. Então aqui D3 não conseguiu ver a P. Mas D1 viu, D2 viu e a VF viu. Então, ó, tem onda P lá em D1, tem onda P em D2, tem onda P em AVF, tem onda P em AVR, AVL e AVR. O que está acontecendo com aquela onda P em AVR? Está negativa. Quem consegue me explicar por que a onda P é negativa em AVR? Porque ele veio de baixo para cima. Aí o médico veio. Vamos lá, para a gente poder entender. Todo mundo aqui comigo. Quem é a AVR? A AVR olha para cá. Aqui é o positivo de AVR. Mas qual que é o eixo da onda P? Vocês lembram qual é o eixo da onda P? Vamos lembrar aqui comigo? Olha aqui, ó. Átrio direito, átrio esquerdo. Aqui que nasce. Tem um vetor para cá e tem um vetor para cá. Qual que é a resultante desse vetor? Para cá. Essa resultante, ela olha para cá. Quem é para cá? D2. E a V? É o contrário. Então, obrigatoriamente, a onda P vai ser negativa em AVR. Porque esse observador está indo contra o sentido do vetor. Deu para entender? Ok. E esse é um padrão de um QRS normal. Eu quero que vocês decorem isso. Olha como é que é um QRS normal. Em V1, ele tem pouca onda positiva e ele tem muita onda negativa. Por quê? Quem é V1? V1 aqui. V2, V3, V4, V5 e V6. O QRS não é o batimento do ventrículo? Quem é o QRS? Despolarização ventricular. Qual é o eixo do QRS? Também não é esse mesmo eixo? Esse mesmo eixo que está olhando para cá, ele está mais próximo de V6 ou ele está mais próximo de V1? V6. De V6. Então, como é que eu espero o QRS em V6? Positivo. Positivaço. E como é que eu espero o QRS em V1? Negativo. Negativo. E à medida que ele vai caminhando de V1 para V6, o que acontece com o QRS? Ele vai mudando. Vai mudando como? Ele vai ficando menos negativo de V1 para V3 e vai ficando mais positivo de V4 a V6. A ponto de em V6 quase não ter onda negativa. É um padrão que a gente chama de RS. Só tem onda positiva. E em V1 é mais onda negativa.
Desculpa, aqui é QS, lá é RS. RS, essa é a onda para baixo. Ele tem Szão. A gente fala aqui, vocês já devem ter lido lá no livro. Em V1, o padrão do QRS, ele tem um formato RS. R minúsculo, S maiúsculo. E em V6, o formato do QRS, ele é QR, onda R positivo. É assim no normal. Então, toda vez que eu olhar para um eletrocardiograma, eu espero ver essa progressão. Marcela vai me ajudar a calcular o eixo desse eletro aí. Quando a gente for calcular o eixo, é bem simples. É só olhar para D1 e AVF. Beleza? Marcelo, vamos aqui comigo. Quem é D1? Quem é D1? D1 é braço direito, braço esquerdo. Quem é D1? É um observador. D1 é braço direito, braço esquerdo. Então D1 é uma reta. Decora D1. Aí você vai pegar seu caderno e vai escrever lá. D1. Ok? O ponto central é onde é o eixo. Aqui é o zero. Então, daqui para cá, positivo. Daqui para cá, negativo. Ok? É passo a passo. Porque senão a cabeça dá nó. Todo mundo aqui comigo. Vamos olhar para D1? Olha para D1. P, QRS, E. P, QRS, já chegou a VR. Esse QRS aqui, tá bom de avaliar? Tá bom. Ele é mais para cima da linha ou ele é mais para baixo da linha? Esse QRS, ele é positivo ou ele é negativo? Positivo. Positivo. Então, eu tenho certeza que esse QRS, ele é positivo. Então, ele não pode estar aqui. Deu para entender? Quem é D1? Braço direito, braço esquerdo. Olha para D1. É positivo ou é negativo? Positivo. O próximo passo, eu vou olhar para a AVF. Quem é a AVF? Quem é a AVF? Foot. Foot é pé. Esse é a AVF. Esse é o zero. Aqui, positivo, 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 positivo. Aqui, negativo, 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 negativo. Esse aqui é quem? Quem é o AVF? É o observador. Qual o observador? O eletrodo do pé. Ok? O eletrodo do pé. Eu estou olhando para o pé. Vamos olhar para o pé? Vamos olhar para o pé. Esquece o eletro todinho. Olha só para cá. P, QRS, P. P, QRS, P. Vamos olhar para o QRS. Esse QRS, ele é positivo ou ele é negativo? Positivo. Ele é positivo. Então eu tenho certeza que ele está daqui para cá. Então, ele não está aqui. Localizei o eixo. Aonde que o eixo está? Entre 0 e 90. O eixo está normal. É isso. É não querer complicar o simples. É colocar passo a passo. Posso prosseguir? Alguém não entendeu?
Posso explicar de novo. Vamos lá. Uma paciente pode ter uma onda P, mas ela não ser resultado da estimulação atrial, que seja oriunda do nosso sinusal. Vamos olhar esse paciente aqui? Vamos. Vamos olhar passo a passo. Esquece o eletro todinho. Vamos olhar observador por observador. Em D1, vocês estão vendo a onda P? Eu também não estou vendo não. Parece que tem um negocinho sem graça aqui, mas não me convenceu. Em D2, tem onda P? Tem uma onda P aqui, ó. Negativa. E em D3, tem onda P? Tem. Negativa. Em AVR, tem onda P? Tem. Positiva. Que tem doido é esse? Que tem doido é esse? É uma onda P que não nasceu no nosso lugar. Ela nasceu aonde? Em algum outro lugar. Lá dentro do átrio. É um ritmo sinusal? Não. Então, se eu for laudar esse eletrocardiograma, como é que eu vou laudar? Paciente apresenta eletrocardiograma com presença de onda P, porém, de características não compatíveis com uma onda P de morfologia habitual. Não, não. É só falar. Onda P negativo de V2. Pronto. Acabou. Olha lá, ó. Depende do observador. Depende do observador. Lembra que eu falei que em AVR ela sempre vai ser negativa quando ela for sinusal? Por quê? Porque a AVR vai estar olhando para cá. E o eixo da onda P para onde? É para cá. Ok? Então, ó, o ritmo sinusal normal tem aquela morfologia que a gente já conhece, que é aquela morfologia em cúpula. É uma montanhazinha, ela sobe e desce. Toda P é precedida por um QRS e a frequência cardíaca entre 60 a 100, 50 a 100. E o eixo da onda P fica onde? 30 e 60. Isso aqui é definição. Definição tem que decorar. Como é que eu vou saber que o Lucas é o Lucas? Eu tenho que decorar, não tem outro jeito. É a definição. Isso aqui é a definição de um ritmo sinusal. Ok? Vamos seguir em frente. Então, ó, o ritmo sinusal normal. P, QRS, T. P, QRS, T. P, QRS, T. Cada QRS tem uma onda P antes e cada onda P tem um QRS depois. O ritmo é regular. Esse intervalo entre o R e o R e o intervalo entre o P e o P é simétrico. Esse é um ritmo normal. Agora vamos começar. Cadê Vanessa? Arritmias atriais. Vamos começar com a fibrilação atrial. Quem é a fibrilação atrial? A fibrilação atrial é a arritmia mais comum que existe no planeta Terra. Mohamed, tu chegou na emergência, chegou uma arritmia. Qual é a arritmia mais comum que existe? Fibrilação atrial. Eu tenho que conhecer ela, não tem outro jeito. O que significa fibrilação atrial? Em vez dela nascer aqui no AV, o que acontece? Ela começa a fibrilar. O átrio fica assim, ó. O átrio bate a quanto? 300, 400. Mas e o ventrículo? O ventrículo não. Então gera um monte de batimento lá no átrio e o ventrículo vai passar de vez em quando. De vez em quando, quando? Quando ele quiser. Não sou eu, é ele. Então o que acontece? Olha aqui o registro da fibrilação atrial. O que é isso aqui? Essa minhoquinha? É o átrio fibrilando. Então como que se define uma fibrilação atrial? A ausência de onda P, porque não nasce no nosso sinusal. A presença das ondas Fs, porque o átrio vai estar fibrilando. E quando que desce para o ventrículo? Quando o ventrículo quer. Quando desce para o ventrículo, ele é regular? Não, ele é aleatório. Então o ritmo fica irregular.
Então, olha aqui esse batimento. Essa distância, se tivesse mais um aqui batimento, seria simétrica. Aqui não. Esse espaço, esse espaço, esse espaço, esse espaço. Então, quando tu pega no pulso do paciente, tu vai ver que o pulso está irregular. Então, quando tu vai definir lá no exame físico, você não vai colocar ritmo cardíaco regular. Tu vai colocar ritmo irregular. Qual que é a principal causa de ritmo irregular no planeta Terra? FA. É comum? Muito comum. É o dia a dia nosso, cardiologista. Todo mundo tem FA. A FA é uma arritmia atrial ou ventricular? Atrial. Aonde que ela nasce? No átrio. As arritmias atriais, a gente não chama ela de arritmia atrial. A gente dá um nome mais sofisticado para ela. Elas são as supraventriculares. É difícil? Por que ela é supraventricular? Porque ela está acima do ventrículo. Quem está acima do ventrículo? O átrio. Entendeu? Então, qual que é a principal arritmia supraventricular do planeta Terra? Fibrilação atrial. Onde que ela nasce? No átrio. E vai quando para o ventrículo? Quando quer. O QRS é estreito ou é largo? É estreito. Por que ele é estreito? Porque nasceu no átrio. Ele vai passar pelo 9. Mas pode ter QRS largo? Pode. Aí é um outro ponto que nós vamos chegar lá daqui a pouco. Então, ó, vamos lá. Fibrilação atrial, definição. É a arritmia supraventricular mais comum do mundo. É uma atividade elétrica desorganizada, extremamente rápida. O átrio fica assim, ó. 300, 400 de frequência, não dá nem para saber, fica fazendo aquela minhoquinha assim no eletrô. E às vezes nem faz minhoquinha, às vezes é assim, ó. Esse homem eu falei que eu nunca vi. Às vezes você nem vê. Depende do observador. Aí tu vai procurar uma derivação e tu consegue ver. Aí você fala, V3 está vendo bem. V3 está com uma angulação boa. V3 está vendo bem. Estou vendo aqui a onda F, atrial. Ela perde, atenção aqui todos comigo, Luiz Felipe, a fibrilação atrial, ela perde a sístole atrial. E como é que o sangue passa do átrio para o ventrículo? Ele passa no caminho da vida, só tem aquele jeito de ele andar. Não tem para onde ele ir. Vamos lembrar aqui comigo? Olha aqui. Veia cava. Cai no átrio direito. Quanto que é uma pressão de veia cava? 5 a 10, 5 a 15. Chega no átrio direito. Quanto que é a pressão do átrio direito? 5. Chegou no VD. O sangue não vai voltar para trás. O ventrículo está empurrando. A bomba está gerando pressão de 120. A Dana falou que já mediu pressão 250. A Piara falou que já mediu pressão 250. Quem está gerando essa pressão? O ventrículo esquerdo. Não tem como o sangue sair para fora do vaso. Não tem como a água correr para fora do cano. A água só vai no cano. E a bomba está empurrando para frente. Não tem como eu falar, ei, calma aí, vamos voltar aqui. Não tem como. Vai ir para frente. Mas na hora que ele chega no átrio, então, o que acontece? Vamos aqui comigo. Ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Veia cava superior, veia cava inferior. Retorno venoso, retorno venoso. Caiu no átrio direito. Aqui, que válvula é essa? Tricúspide. A tricúspide, o sangue desce para o VD. O VD contrai, manda o sangue para a artéria. Artéria pulmonar. Respirou, oxigenou, o sangue chega no átrio esquerdo. Veias pulmonares. Passa pela válvula mitral e vai para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo bate, o sangue vai para a aorta. Esse é o caminho.
mesmo que o átrio não consiga bater, o sangue continua indo para o ventrículo, porque o VE está gerando a força de 120. Não tem como o sangue voltar para trás. Só que em vez dele ir fluido, Felipe, presta atenção, em vez do sangue ir de forma ordenada para o ventrículo direito, através de uma sístole atrial, o sangue começa a fazer assim, ó. O que significa isso? O sangue começa a turbilhonar dentro do átrio. E ele perde aquela condução normal. E isso provoca uma certa estase ali dentro. E aumenta a chance de trombo. Como que é esse trombo? O sangue coagula dentro do átrio. Então o sangue fica circulando mais devagar e de repente, um momento, ele forma um trombo. Mais comum é no átrio esquerdo. Se esse trombo formar no átrio esquerdo, ele pode vir para o ventrículo esquerdo e ele pode ir para a aorta. Se esse trombo for para o cérebro, AVC. Nós temos dois tipos de AVC: o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico, ele pode ser aterotrombótico, placa de colesterol na carótida que desprende e vem aqui para cima, ou ele pode ser cardioembólico. Atenção, qual é a principal causa de AVC no mundo? Qual é a arritmia mais comum? Forma um trombinho. Então, por aqui eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Todo o paciente, quase todos os pacientes com fibrilação atrial, vai precisar evitar a formação de coágulos. E como é que eu faço isso? Dando anticoagulante. Vai ser antiplaquetário. Anticoagulante. E fala o nome de um anticoagulante. Clexane. Clexane é subcutâneo. Tem comprimido? Varfarina. A gente já conversou sobre ela nas nossas aulas. Varfarina inibidora da vitamina K. Vitamina K, 2, 7, 9, 10. Fator 2, fator 7, fator 9, fator 10. Tem outros anticoagulantes? Tem. Nós estamos num novo momento da anticoagulação. Ei, dona Ana Júlia! Olha aqui. Hoje existem os NOACs. Quem são os NOACs? São os novos anticoagulantes orais, que não são tão novos assim. Quando eu me formei, praticamente não tinha. Hoje já tem 15 anos de NOACs. Onde eles agem? Lá no fator 10. Então nós sabemos que tem a via intrínseca da coagulação e tem a via extrínseca da coagulação. As duas vias vão ativar o fator 10. O fator 10, ele vai virar o fator 10 ativado, que faz com que a protrombina vire trombina e faz com que o fibrinogênio vire fibrina. Então, os NOACs agem direto no fator 10. Alguém já usou algum anticoagulante aqui? Qual o nome? Xarelto, que é a rivaroxabana. Então, é toda essa família das ANAs. Rivaroxabana, edoxabana, dabigatana, apixabana, toda essa família dos ANAs. Quem são eles? Os NOACs. Para que eles são utilizados? Para a prevenção de AVC. Em qual população? Paciente com FA. Então, qual que é a principal complicação da FA? AVC. Copiou? Essa FA, ela pode acontecer de vez em quando. Então, Adriana, de vez em quando, ela aparece e ela some. Ela aparece e ela some. A gente dá o nome de paroxística.
ela pode ser persistente, e aqui você já fala que ela tem entre o diagnóstico a menos de 2 anos, e ela pode ser permanente. Quando você usa essa palavra permanente, é porque é muito difícil a chance dela voltar para o ritmo sinusal. E isso depende do quê? Depende do grau de remodelamento do átrio. Então, as patologias vão aumentar o volume do átrio. Lembra que eu falei? Lá do curral, que vai entrando sangue, vai empurrando, vai entrando sangue, vai empurrando, a parede vai incomodando, o átrio vai dilatando. Ele dilata de um dia para a noite, demora anos. Chega uma hora que o átrio fica grandão. E aí não dá mais para voltar para o ritmo sinusal. Então, quero todos vocês aqui comigo. Preste atenção. Quando a gente vai tratar a FA, quando a gente vai fazer o tratamento da FA, nós temos 2 objetivos. Número 1, ou eu faço o controle da frequência cardíaca, e número 2, ou eu faço o controle do ritmo. O ritmo. Se eu trouxer o paciente para o ritmo sinusal, ótimo, corrigir aquele problema, a arritmia reverteu. Mas se eu já não conseguir mais, e ela já entrar num caráter permanente, aí eu esqueço aquela FA, vai ficar ali para sempre, forever and ever. E aí agora eu vou me preocupar com o controle da frequência. Eu vou controlar a frequência e eu vou iniciar para esse paciente uma anticoagulação oral. Aqui é só uma pitada, tá? Eu vou anticoagular todo mundo? Não. Quem tem risco. Qual é o risco? Prazer. Alguém inventou essa frase, essa regra mnemônica, tem que decorar, chama Chades Vasque. Então, eu estou lá de plantão, tá eu e a Márcia de plantão, a Márcia atendeu o paciente, palpitação, falta de ar, aí a enfermeira foi lá, pegou os sinais vitais. Márcia, o paciente chegou com frequência cardíaca de 140. Aí tu olhou para lá, o olhar do paciente, tu viu uma onda assim, ó. Aí você olhou, foi lá, bateu lá no repouso médico. Professor, eu acho que eu estou com FA lá na frente. Olhei o eletro, o paciente chegou com frequência de 140 e o ritmo é de FA. Não vai ter onda P em lugar nenhum. É porque está subinando. Lembra? Não vai ter onda P. Presta atenção. Márcia lá mostrou olhando para mim. Falei, Márcia, é FA mesmo? O que eu tenho que pensar na minha cabeça? Essa FA é aguda, aconteceu agora, ela já vinha acontecendo nos últimos 2 anos, ou esse caboclo já tem essa FA faz tempo. Aí eu vou falar assim para ela, Márcia, calcula o Chades Vasque desse paciente. Calcula o Chades Vasque. Hoje em dia tem calculadora médica no iPhone, é só tu baixar uma calculadora médica, colocar o C, procurar lá, Chades Vasque, tá lá. C, cardiopatia. H, hipertensão. A, age, idade. D, diabetes. S, stroke. O que é stroke? AVC. Não, parece que eu estou com um caboclo. Como é teu nome? Eu, Ana Clara. Ana, raciocina comigo. Tu tá na emergência lá comigo, chegou uma frequência cardíaca de 150 com FA. Aí a filha fala, não, meu avô já teve 2 AVCs anteriores. Da onde que tu acha que veio esse AVC? Foi da FA. Essa FA é nova ou antiga? Antiga. Antiga!
Então, o que é um VAS? É doença vascular. E o que é o SC? Sex Category. Sexo feminino pontuou mais. Se pontuar 0, não anticoagula. Significa o quê? O cara é saudável. Ele tem 30 anos lá, fez uma FA aguda. Ele não tem doença cardíaca, ele não é hipertenso, ele é jovem, ele não tem diabetes, ele não tem AVC prévio, ele não tem doença vascular e ele não é do sexo feminino. Chá de 0. O que eu vou fazer com esse cara? Eu vou tentar reverter. Porque tem grande chance dele voltar para o ritmo sinusal. Eu vou precisar anticoagular ele? Chá de 0 não. Chá de 1 também não. Quanto que eu vou anticoagular? Chá de maior ou igual a 2. É o objetivo da aula? Não. Aqui são pílulas teóricas, para vocês já irem ampliar. Então, qual que é o grande risco da FA? Aumenta a chance de formação de trombo. Aonde? No átrio esquerdo. E se forma um trombo no átrio esquerdo, ele pode pegar qual caminho? A aorta. Ele pode descer para o ventrículo esquerdo, a aorta, e da aorta ele pode ir para qualquer lugar. Se ele for para o cérebro, catastrófico. Se ele for para o intestino, isquemia mesentérica. Se ele for para a perna, isquemia arterial. Se ele for para a mão, Vitor, isquemia do membro superior. Se ele for para a artéria do olho, o paciente faz uma cegueira aguda por uma trombose da artéria oftálmica. Será que existe isso? Com certeza. Vamos lá comigo. Então, como que eu vou identificar? Hein, Maísa? Como é que eu vou identificar a FA? Não vai ter onda P, vai ter aquelas ondas F tudo estranha, irregular, de baixa amplitude, vai parecer uma minhoquinha assim, e o batimento vai ser irregular, porque que hora que vai para o ventrículo? Aleatório, quando ele quiser. Então, qual que é a grande característica da FA? O ritmo é irregular. Então, quando você olha para o eletro, tem distância entre os QRS. Essa distância, 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 essa distância. O que significa isso? Cada hora vai de um jeito. O QRS é estreito ou largo? Estreito. É estreito. O QRS é estreito ou largo? Estreito. Então, ó, vocês aqui, ô Ramos, já abre aqui que agora é a hora da prova. Tá lá, Luiz Felipe, corta um café, não mais, chega esse olho. Apareceu esse eletro na prova. Surtei, Senhor Jesus da glória, que diabo é isso? Meu Deus, calma, 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 não criemos pânico. Vamos com calma. Primeira coisa, vamos olhar os ângulos. Aqui eu conheço, aqui é D1, aqui é D2, aqui é D3, aqui é a VR, aqui é a VR, aqui é a VF, aqui é V1, V2, V3, V4, V5, V6. Identifiquei alguma coisa que eu conheço. Vamos olhar para D2, que é o ritmo que melhor dá para ver. Aqui está D2 curto e aqui está D2 longo. Rapaz, aqui parece que tem uma ondinha. Aqui também tem, aqui também tem, aqui também tem, aqui também tem. Mas isso aqui é P ou é P? Aqui, ó, QRS, T. QRS, T. QRS, T. QRS, T. QRS, T. Os QRS, eles se parecem? Se parecem. Eu vou perguntar mais chique, já para vocês poderem entender a nomenclatura. Esse QRS, ele é monomórfico ou ele é polimórfico? Ele é monomórfico, ele é parecido. O QRS, ele é igualzinho. Olha o jeitão dele. Tem uma certa diferencinha? Tem. Esse aqui foi um pouco menor, esse foi um pouco maior. Mas eles são muito parecidos. Então, o que que significa? A onda T, ela é a repolarização do ventrículo. A onda T vai ser semelhante a uma outra. Então, essa vai ter que ser semelhante a essa, e vai ter que ser semelhante a essa, e vai ter que ser semelhante a essa. Então, você já bate o olho e fala, cara, isso aqui é T. Eu não estou vendo onda P. Tu está vendo onda P, Dara? Eu também não estou vendo. Vanessa, tu está vendo onda P? Não. O que é isso? Ritmo de FA.
Eletrocardiograma compatível com ritmo de FA. Ausência de onda P e ritmo irregular. Pronto, nota 10 na prova, acabou. Vamos lá com calma. Cada uma desses registros é um ponto de visão. Quem é D1? Eu vou estar olhando daqui para cá. Vamos dizer que eu estou aqui. Eu estou em D1. Braço direito, braço esquerdo. Eu estou vendo esse flip chart aí, sei lá como é que chama esse negócio. Eu estou vendo? Eu estou vendo o papel? Olha aqui para mim. A minha visão. Eu estou vendo o papel? Eu não estou vendo o papel. Mas é o flip chart? É o flip chart. Aí eu vou para a AVF. Eu estou vendo o papel? É diferente a visão? É diferente. Então, tu vai ter que construir um raciocínio. Não se pega no bizarro. Encontra algum observador, Lucas. Encontra alguma derivação que você sente confiança de estar vendo. Porque o registro do papel é o mesmo registro de vários ângulos. Eu estou olhando o coração daqui, 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 eu estou olhando o coração daqui. Eu estou olhando de quantos ângulos? 12 ângulos. Então, não vai no bizarro, porque daqui eu não estou vendo a folha. Mas se eu vim para cá e olhar a folha, não, aqui está top. Eu vou me guiar aqui em AVF. Porque aqui eu estou vendo bem, aqui eu enxerguei alguma coisa. Então eu sei que em D2 é o melhor ângulo. Por quê? Porque é o eixo do coração. Por isso que a gente coloca os dois ângulos aqui dentro, aqui embaixo. E de cara, na hora que eu bato esse eletro, qual que é a primeira coisa que me chama a atenção? O QRS é irregular. Olha para esse eletro. O QRS é irregular. Mohamed, olha para esse eletro. O QRS é irregular. Que desgrama de QRS irregular é esse? Rapaz, onda P, não estou vendo. FA, ausência de onda P, um ritmo irregular. FA. Ponto. Próximo. Próximo. Olha aí para mim. Esse ficou um pouco mais difícil. Concorda? Vamos olhar com calma? Vamos. Olha D1. Alguém está vendo onda P em D1? Não. Qual que é o melhor ritmo para ver onda P? D2. Olha D2. Tem onda P? Não. Vamos calcular a frequência cardíaca aqui por alto. 300, 150, 100, 75, 60, 50. O ritmo está regular? Tá. Não está. Não está. Então, eu vou falar aqui com outras palavras para vocês poderem entender. O eletrocardiograma é uma foto. Vocês têm celular? Quem tira foto? É uma foto. Naquele momento... Aí, mais para frente. Então, nesse momento, tem um jeito simples de eu saber se isso aqui é regular ou não. Eu pego uma folha em branco, olha aqui para mim. Quero todo mundo aqui comigo. Então tá lá o eletro. Então tá lá o eletro. Ó, Mohamed, presta atenção. Deixa eu fazer assim que eu sou... E aí? Regular ou irregular? Nossa, mas está muito próximo. Eu estou na dúvida. Como é que eu vou fazer para diferenciar? Eu pego um papel. Coloco em cima da letra. Eu tenho certeza que aqui é uma P. Eu tenho certeza que é um QRS e eu tenho certeza que aqui é um QRS. É essa distância. Não tem régua? Eu não tenho.
Pode ser um. Aí eu vou puxar para cá. Bateu? Bateu. Eu vou puxar para cá. Bateu? Não. Vou puxar para cá. Bateu? Não. Significa o quê? Irregular. Isso. Mas aí como é que está em ritmo irregular? Regulação atual, a ritmia supra. É só seguir aquele passo a passo que eu expliquei. Porque não se entende. Você não vai ser capaz de dar o diagnóstico assim de cara, assim, papo, mas tu pode raciocinar. Então tu pode falar, neste eletrocardiograma há evidência, não há evidência de onda P, há a possibilidade de visualização de ondas Fs e o ritmo cardíaco é irregular, portanto, compatível com FA. Agora, se tu tem segurança para meter FA lá, pode meter. Mas isso que eu estou querendo dizer, é muito difícil tu bater o olho e sacar de cara. Tem que se pular o passo a passo e dar tilt. Se pular o passo a passo, trava, dá crise de ansiedade, desespera, não consegue. Tem que fazer passo a passo. O que é o eletrocardiograma? É o registro de 12 ângulos. Então são 12 ângulos. Vamos escolher um ângulo para a gente analisar? Vamos lá. Esse tá legal, esse aqui. O QRS, ele é estreito ou ele é largo? Ele é largo. V1 é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Mas a gente viu que geralmente V1 é Negativo. negativo. Por que está positivo? Tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver o eixo? D1 está positivo. AVF está positivo. Mas olha D3. Está negativo em D3. Então, esse aqui é um elétron mais para frente, nós vamos ganhar conhecimento. É uma FA, um bloqueio de ramo. E ele tem um segundo bloqueio, chamado bloqueio divisional antero-superior. Daqui a pouco nós vamos entender isso. Mas aí precisa entender, tipo assim, Maiara, qual é o teu nome? Maiara do quê? Do Santos Miranda. Então ela é a do Santos Miranda. Eu tenho que conhecer. Antes de conhecer, fica difícil eu saber. A pessoa, se eu vou saber o sobrenome de todo mundo aqui, mas devagarzinho consegue. Então, é o conhecimento que vai entrando devagarzinho. Tem que adquirir conhecimento. Por isso que não surta. Se cair um ritmo desse aqui na prova, vocês não precisam colocar BRD, nada disso. É FA. Ausência de onda P, presenças de onda F, fibrilação, um ritmo irregular. Fibrilação atrial. Ponto. Mais para frente vai chegar. Ausência de onda P, porque lembra lá, a primeira coisa que a gente avalia no eletrocardiograma é o ritmo. Então a primeira coisa que eu vou olhar é a onda P. E a onda P significa o quê? Contração atrial. É a primeira coisa que eu vou olhar no eletro. É a onda P. Se não tem onda P, ausência de P. Se é ausência de P, o ritmo é sinusal ou não sinusal? Não sinusal. Tu pode colocar no laudo o ritmo não sinusal? Pode. Por que ele é não sinusal? Porque não tem onda P. É regular? Não. Ele é irregular. Isso aqui é típico de quem? FA. É como se eu estivesse falando assim, Maiara, cabelo penteado assim, blusa preta. Ausência de onda P, um ritmo irregular. FA. Tem que conhecer. Não tem outro jeito. Vanessa, mãe de 2 meninos, casada com fulano de tal. Tem que conhecer, não tem outro jeito. Na hora que conheceu, é claro, é a Vanessa. Casada comigo, tem 2 meninos. Tá aqui, ó. É a Vanessa. É simples. Então essa é a FA. Ausência de onda P, as ondas Fs, ritmo irregular. FA. Pessoal, 10 e 10 eu quero